Boa tarde a todos. É uma enorme honra a gente dar início a esse seminário, que, no fundo, é uma grande homenagem da nossa casa ao professor José Carlos Barbosa Moreira, que foi procurador do Estado por muitos anos, com uma dedicação intensa à Procuradoria-Geral do Estado. Todos os procuradores que conviveram com ele falam da dedicação dele a essa casa com enorme carinho, com enorme gratidão. Portanto, é uma alegria para nós da Procuradoria a gente poder fazer um evento em homenagem ao professor Carlos Barbosa Moreira. A influência do professor Carlos Barbosa Moreira é tão grande que dispensa um registro nesse sentido, mas só para vocês terem uma ideia, a gente teve dificuldade de agendar a data, porque várias outras instituições estavam realizando eventos em homenagem ao professor Carlos Barbosa Moreira, seja o Tribunal de Justiça, seja a Faculdade de Direito da UERJ, outras instituições em cuja vida e trajetória ele foi uma pessoa marcante. Eu vou passar a palavra ao Dr. Cláudio Marques para fazer a saudação em nome do Procurador-Geral, mas antes eu queria fazer dois registros. Primeiro, agradecer a todos os professores que se dispuseram a participar aqui com enorme esforço de agenda, sempre pensando nessa homenagem, sempre pensando na pessoa do professor Carlos Barbosa Moreira. Também registrar que eu acabei de receber aqui uma doação do Dr. André Fauro, que está aqui, que é filho do Raimundo Fauro, cuja biblioteca é guardada pela Procuradoria-Geral do Estado, e ele devolveu à biblioteca, restituiu à biblioteca um livro que estava fora da biblioteca, mas para ficar unido à biblioteca, que é um livro do José Carlos Barbosa Moreira, chamado Questões Prejudiciais e Coisa Julgada, onde tem uma dedicatória de José Carlos para o Raimundo Fauro, em que ele diz: ao caro amigo Raimundo, com sincera gratidão pelo incentivo e sem que isto o obrigue à canseira da releitura. Esse era o professor José Carlos Barbosa Moreira, sempre muito humilde nas suas posições. No último boletim informativo da Procuradoria, professor Paulo César, nós publicamos sempre no boletim informativo uma frase de algum jurista relevante, claro, tentando sempre alguma coisa relacionada à Procuradoria, e havia uma frase do professor José Carlos Barbosa Moreira, em que ele dizia que se apaixonou pelo direito, mas não sabe dizer se o amor foi correspondido. Ele dizia isso já há alguns anos atrás. Então, é sempre uma honra e uma alegria para a gente poder falar do professor José Carlos Barbosa Moreira. Então, doutor Cláudio Marques, com a palavra representando o nosso Procurador-Geral. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pelo meu atraso. O Anderson, com a competência de sempre, conseguiu montar uma mesa ilustrada e, infelizmente, eu causei esse atraso. Peço desculpas aos nossos convidados, mas, infelizmente, desde 2014 que eu estou ocupando alguns cargos de comissão, e uma das coisas que eu aprendi é que a sua agenda você praticamente não domina, né? As pessoas fazem a sua agenda por você. Então, eu fui para o Palácio 11 horas da manhã e saí agora. Encontrei com o Anderson na fila do elevador. Então, peço desculpas, e antecipadamente também, porque eu já cheguei aqui com um probleminha para resolver no gabinete. Então, estou aguardando aqui que, eventualmente, me chamem para eu descer. Então, peço desculpas também aos nossos convidados, caso eu precise me ausentar. A gente está no gabinete com um problema, o Fernando está de licença médica, como o pessoal aqui da casa deve saber, então a gente está funcionando aí com a menos, as coisas estão um pouco mais atrapalhadas ainda. Então, sem tomar muito mais o tempo, eu queria agradecer a todos os nossos convidados, a disponibilidade da agenda, para a gente poder fazer essa justa homenagem ao professor Barbosa Moreira. Eu não tive a oportunidade de ter aula com ele na faculdade, porque quando a minha turma, ele ia pegar a minha turma para dar aula, ele se aposentou, então eu, infelizmente, não tive esse prazer. Então, a Procuradoria, que o professor Barbosa Moreira foi um dos nossos ícones, né, na história, e a gente poder fazer essa homenagem justa, para nós é uma honra, ainda mais com os nossos palestrantes aqui, do nível que o Anderson sempre consegue trazer. Queria dar as boas-vindas, então, aos nossos convidados, e passar a palavra ao Anderson para que ele dê abertura ao evento. Obrigado, Cláudio. A gente vai fazer uma pequena inversão. Eu queria começar dando a palavra ao professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que é professor titular de Processo Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é doutor em Direito Processual
também pela UERJ, procurador de Justiça aposentado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e é sócio fundador do escritório de advocacia que leva o seu nome, agradecendo mais uma vez, professor Paulo César, tem ali no púlpito. Não vou falando aqui. Quer que eu fale? Era você. Você prefere que ele fale? Não. Achei que você preferia por causa do horário. Não, que for melhor. Pode fazer a ordem. Vou começar o professor Carlos Roberto, que é o... Então, tá bom. Então, eu vou passar a palavra ao professor Carlos Roberto Barbosa Moreira, que é também professor da PUC do Rio de Janeiro, advogado, membro da Academia Brasileira de Direito Civil e filho do nosso homenageado, professor José Carlos Barbosa Moreira, para a sua disposição. Caro amigo, professor Anderson Schreiber, senhoras e senhores, demais integrantes da mesa. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer em meu nome o convite para participar desse evento e, em nome da minha família, agradecer o evento. Num outro seminário realizado há pouco tempo, também em homenagem a meu pai, pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz um breve agradecimento e que começava assim: aprendi com o ministro do Supremo Tribunal Federal que o improviso deve vir sempre acompanhado de um roteiro, para que quem improvisa não se perca. Como representante da ala radical dessa corrente doutrinária, sustento que o improviso deve ser preferencialmente lido e, se possível, ensaiado à exaustão. Eu não renego essa profissão de fé sobre improvisos, mas aqui, excepcionalmente, vou me permitir fazer um improviso. Razoavelmente ensaiado, é bom que se diga, porque aqui me sinto, confesso, um pouco mais à vontade. O ambiente da Procuradoria é menos formal que o da Emerge, e aqui, afinal de contas, eu estou entre colegas advogados. Meu pai costumava dizer que a Procuradoria-Geral do Estado era o melhor escritório de advocacia do Brasil. E eu só encontro motivos para crer, a começar pela presença do professor Anderson Schreiber, que isso continue a ser verdade. E a Procuradoria teve uma importância enorme na vida do meu pai, entre outros motivos, porque lhe permitiu, no começo do seu casamento e depois tendo que sustentar 4 filhos homens, lhe permitiu, com os vencimentos que recebia, manter essa família e pagar as contas. Então, ele era muito grato à Procuradoria do Estado e costumava dizer que, na época dele, sobretudo no início, os procuradores recebiam muito bem. Isso deve ser verdade, porque a Procuradoria do Estado lhe permitiu, como disse, sustentar mulher, que não trabalhava, 4 filhos homens, que frequentavam, na época, colégios particulares e os cursos característicos daquela geração de classe média do Rio de Janeiro de então. Eu fiquei muito feliz quando soube que este auditório tinha o nome de Luiz Machado Guimarães. Eu sabia que no prédio antigo da Procuradoria havia um auditório chamado Luiz Machado Guimarães, mas não tinha certeza se o nome havia sido mantido. E fiquei feliz de saber que o nome está mantido, porque os mais novos talvez não saibam quem foi Luiz Machado Guimarães, mas Luiz Machado Guimarães foi procurador do antigo Distrito Federal e depois foi procurador do antigo estado da Guanabara, antes da fusão. E foi quem examinou meu pai, ele era o examinador da cadeira de Direito Processual Civil no concurso, no primeiro concurso do então estado da Guanabara. E
na prova oral, meu pai sorteou um tema, se não me engano, era coisa julgada. Enfim, um desses grandes temas de direito processual civil, e se saiu muito bem, e por conta disso, ele conheceu pessoalmente o Luiz Machado Guimarães, de quem ele depois se tornou grande amigo. E passou a frequentar a casa do doutor Machado, como nós o chamávamos na época. O doutor Machado já era um senhor, provavelmente com mais de 70 anos, eu suponho. Se tornaram grandes amigos e fundaram aquilo que o Luiz Machado Guimarães chamava de Escola Processual de Copacabana, que se reunia com muita facilidade em plenária, porque só contava com 2 membros, o próprio doutor Machado e o José Carlos Barbosa Moreira. E meu pai sempre destacou a ironia, a fina ironia do doutor Machado, e eu conto aqui rapidamente 2 episódios. Quando meu pai começou a escrever, incentivado pelo Machado, seus primeiros escritos, e alguns deles foram publicados nos primeiros volumes da revista da Procuradoria-Geral do Estado. Meu pai submetia as primeiras versões ao Machado, ao doutor Machado. E o Machado fazia alguns reparos, sugeria alterações, sugeria inserções, e num determinado momento, isso me foi contado pelo meu pai, ele provavelmente nunca tornou isso público, porque meu pai era uma pessoa muito discreta e contida, mas agora eu vou contar, eu vou fazer vou contar, exato. Um dia o Machado ligou para o meu pai e disse assim: José Carlos, eu li o seu trabalho, está bom, porém há um parágrafo que eu tive que ler 2 vezes. Imagine então um desembargador. Mal poderia o doutor Machado imaginar que um dia o meu pai se tornaria desembargador. E uma outra história divertida está contada pelo meu próprio pai, num artigo publicado na 7ª série de temas, num artigo chamado A Linguagem Forense, em que ele critica uma certa tendência que há em alguns setores de inventar equivalentes de duvidosa qualidade para termos jurídicos consagrados. E ali ele, em especial, critica o uso de expressões como e resignação derradeira em substituição a recurso extraordinário. E ele conta, a propósito, uma história do Machado Guimarães, que é a seguinte, eu vou ler o pequeno trecho. A propósito desta última locução e resignação derradeira, não resisto à tentação de reproduzir aqui o comentário que ouvi de meu saudoso mestre Luiz Machado Guimarães. Dizia-me ele: imagine, José Carlos, um doente em agonia, aparentemente já morto, que algum apressado se dispõe a meter no caixão, mas que de repente acorda e começa a protestar: estou vivo, com tamanha carga de emoção que o coração não aguenta. E ele efetivamente morre. Essa sim merece de fato o nome de irresignação derradeira. Entrando agora no tema da minha exposição, eu vou tentar fazer aqui, brevemente, uma seleção e classificação dos principais trabalhos doutrinários do meu pai. As dificuldades para se fazer uma seleção e classificação dessa obra, as dificuldades são enormes. Em primeiro lugar, pela extensão, porque meu pai começou a escrever trabalhos jurídicos no começo dos anos 1960. E os últimos trabalhos dele datam da segunda metade da primeira década do século XXI. Então, são mais de 40 anos de produção literária na área jurídica. Além disso, nós sabemos que toda seleção revela muito do gosto do selecionador. Isso vale para a seleção do Tite, mas vale também para a minha seleção. Então, como eu não sou processualista, advirto para o fato de que provavelmente algum processualista, como o professor Paulo César Pinheiro Carneiro,
talvez selecionasse outros artigos, outros trabalhos, e talvez adotasse uma classificação um pouco diferente. Mas essa é aquela que eu lhes proponho. Eu percebo na obra do meu pai alguns trabalhos que são exclusivamente, ou ao menos preponderantemente, técnicos. E incluo nesses trabalhos as 3 teses de concurso, 2 concursos para livre docência, um na hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois um para a então Universidade do Estado da Guanabara, onde os 2, Paulo César, o Pinheiro Carneiro e o Aragão, estudaram. E, por fim, o concurso para titular na UERJ. Cada um deles tinha temas relevantes na esfera do direito processual. Basta dizer que a primeira tese escrita pelo meu pai, e ele tinha, na época, 30 e poucos anos, se chamava Questões Prejudiciais e Coisa Julgada. Isso dá bem a ideia da ousadia do então jovem processualista. Também incluo nesses trabalhos predominantemente, ou quase que exclusivamente técnicos, os estudos que estão publicados numa obra chamada Direito Processual Civil, que o professor Fred Didier, muito expressivamente, denominou de temas zero, porque meu pai, ao longo da vida, publicou vários livros, 9 volumes, sobre o título Temas de Direito Processual. Não imaginava ele que fosse, talvez, ter uma obra tão extensa, mas o Fred Didier diz que essa obra corresponderia ao Temas Zero, que me parece uma denominação muito apropriada, porque, de certa maneira, lembra a Sinfonia número 0 do compositor Anton Bruckner. E meu pai era um amante da música clássica. Então, acho muito apropriado que as pessoas se refiram a esse livro, Direito Processual Civil, como Temas Zero. Também, e sobretudo nesse livro, Direito Processual Civil, há 2 artigos para os quais eu chamo especial atenção. Um chamado Questões Prejudiciais e Questões Preliminares, que ele começa com uma linda citação de Romeu e Julieta, de Shakespeare, não é? A tradução seria mais ou menos essa: o que há em um nome. Uma rosa, ainda que não se chamasse rosa, exalaria o mesmo doce perfume. E ele procura, então, demonstrar que se esse dito da Julieta poderia ser aceito no teatro ou na poesia, não poderia, todavia, ser aceito em matéria científica, porque na ciência, diferentemente do que acontece nos diálogos entre pessoas apaixonadas, os nomes importam. E então era preciso distinguir as questões prejudiciais das questões preliminares. E há um outro artigo que eu acho muito interessante, chamado Apontamentos para um Estudo Sistemático da Legitimação Extraordinária, em que ele fornece, a meu ver, repito, eu não sou processualista e submeto essas minhas apreciações aos processualistas da mesa, mas nesse artigo acho que meu pai conseguiu cunhar a melhor definição que eu, não sendo processualista, já li de legitimação. Porque, embora o título sugira que o trabalho se concentraria apenas na legitimação extraordinária, a verdade é que existe uma parte introdutória em que há uma exposição introdutória do tema da legitimação. E ele dizia, então, denomina-se legitimação a coincidência entre a situação jurídica de uma pessoa, tal como resulta da postulação formulada perante o órgão judicial, e a situação legitimante prevista na lei para a posição processual que a essa pessoa se atribui ou que ela mesma pretende assumir. Diz-se que determinado processo se constitui entre partes legítimas quando as situações jurídicas das partes, sempre consideradas in statu assertionis, isto é, independentemente da sua efetiva ocorrência, coincidem com as respectivas situações legitimantes. Eu sei que eu sou suspeito, mas eu diria que esse conceito está muito bem formulado e, a meu ver, de forma não apenas precisa, mas, sobretudo, muito elegante.
Também insiro nessa área de estudos preponderantemente técnicos muitos dos estudos que foram publicados nos 9 volumes de temas de direito processual. E aqui eu faço uma seleção daqueles dos quais eu mais gosto, submetendo sempre essa seleção minha à crítica dos processualistas presentes. Ele tem um excelente artigo chamado Questões de Técnica de Julgamento nos Tribunais. Meu pai era um ser obcecado pela técnica e achava que não seria possível desenvolver um discurso jurídico abdicando da técnica. E neste trabalho há um trecho que me parece muito bom, que eu vou me permitir ler. Ele diz o seguinte: engana-se quem supõe que a obediência à boa técnica afaste os julgadores do caminho de justiça. 15 anos de experiência judicante no Tribunal de Justiça do meu Estado convenceram-me de que, quando a solução à primeira vista, tecnicamente correta, de uma questão conduzia à decisão suspeita de injusta, era aconselhável rever as premissas e a articulação do raciocínio, onde não raro se escondia vício responsável pelo desvio. Como, na medida homeopática, os problemas da técnica podiam curar-se com uma dosagem adequada da própria técnica. Então, esse é um ponto que me parece muito importante da obra do meu pai, a obsessão pelo rigor técnico. Obsessão que aparece em vários outros artigos, e eu destaco um segundo, que se chama Efetividade do Processo e Técnica Processual, publicado no Temas, 6ª série, em que ele diz: efetividade e técnica não são valores contrastantes ou incompatíveis, que deem origem a preocupações reciprocamente excludentes, senão, ao contrário, valores complementares, ambos os quais reclamam a nossa mais cuidadosa atenção. E acrescentava: a técnica bem aplicada pode constituir instrumento precioso a serviço da própria efetividade. Incluo ainda, entre esses artigos preponderantemente técnicos, os inúmeros que ele escreveu sobre temas como sentença e coisa julgada. Um outro artigo muito interessante chamado As Presunções e a Prova, que eu acho que mesmo os cultores de outras áreas do processo, como civilistas, lucram em ler. Tem um outro, Regras de Experiência e Conceitos Jurídicos Indeterminados, um belíssimo artigo que ainda hoje se lê com muito proveito. E outros muito técnicos sobre a arte de julgar, julgamento colegiado e pluralidade de causas de pedir, ação rescisória, o objeto do pedido de rescisão, e um outro chamado Considerações sobre a causa de pedir na ação rescisória. E lendo esses artigos, sobretudo esses sobre técnica de julgamento, a gente percebe como, a despeito dos esforços de muitos processualistas, entre eles o meu pai, muitos tribunais, inclusive os superiores, continuam errando nessas matérias. Então, esses trabalhos, a meu ver, se mantêm extremamente atuais. E além desses, eu cito 2 outros, um chamado A Competência como Questão Preliminar e como Questão de Mérito, um trabalho técnico, eminentemente técnico, e um outro muito interessante chamado, que foi uma palestra feita para juízes num curso de vitaliciamento. O artigo se chama O que deve e o que não deve figurar numa sentença. E há um trecho que eu destaco que eu acho muito bonito, que é a preocupação com as partes do processo, sobretudo com a parte derrotada. E meu pai dizia o seguinte: há juízes que, ao condenar o réu, acham necessário humilhá-lo, espezinhá-lo, com palavras ofensivas. Ora, o réu já ficará suficientemente pesaroso com a condenação, não há por que agravar esse pesar por meio de adjetivos desairosos. O processo tem, entre outras, uma finalidade pacificadora. Não é bom que a sentença provoque tristeza ou revolta, além da medida razoável. Devem ser evitadas expressões como, aspas, comportamento infame ou, aspas, mentira deslavada.
Se ao analisarmos a prova produzida por um litigante, chegarmos à conclusão, e notem que aqui era um magistrado de segundo grau, já com uma farta experiência de julgamentos, dando conselhos a juízes iniciantes. Se ao analisarmos a prova produzida por um litigante, chegarmos à conclusão de que ela não é convincente, bastará dizer que a alegação não ficou comprovada, por este ou aquele motivo. Será verdadeiro requinte de sadismo afirmar que a declaração da parte foi uma mentira deslavada. E há, sobretudo, dentre esses artigos de cunho preponderantemente técnico, um que acho muito importante, é um artigo que, a despeito de ser muito técnico, é de leitura muito agradável e, me permitiria dizer, até divertida. É um artigo que se chama "Que significa não conhecer de um recurso?", que é o artigo, é o último dos artigos que meu pai escreveu sobre os problemas da diferença entre o juízo de admissibilidade e juízo de mérito no julgamento do recurso extraordinário e depois, com a criação do recurso especial, com o recurso especial. Ele, desde a primeira edição dos comentários ao Código de Processo Civil de 1973, criticava uma certa, que ele achava incompreensível, tendência do Supremo Tribunal Federal de então de confundir esses dois juízos e de frequentemente dizer que não conhecia de um recurso extraordinário quando, na verdade, estava conhecendo dele. E ele, na verdade, meu pai escreveu, na verdade, mais de um artigo a respeito desse assunto, mas este último condensa todo o entendimento que ele tinha a respeito, e ele ficou muito satisfeito quando, num determinado momento, ele já estava aposentado, um ministro do Supremo Tribunal Federal lhe enviou uma carta em anexo à qual se encontrava um acórdão do Supremo, em que se havia finalmente adotado a técnica sugerida pelo meu pai. Então, a insistência, nesse caso, produziu alguns frutos. E há um último, talvez tenha sido o último artigo escrito pelo meu pai, que também acho muito interessante e que cuida de um problema técnico complexo e até ele o aborda com uma conclusão diversa daquela que tem sido adotada, pelo menos pelo STJ. É um artigo que não chegou a ser publicado em nenhum dos volumes de temas, foi publicado em outras revistas, e o artigo se chama, provavelmente vocês o encontrarão pela internet afora, o artigo se chama "Sentença objetivamente complexa, trânsito em julgado e rescindibilidade". É um artigo no qual ele procurava demonstrar que no mesmo processo é perfeitamente possível conceber que a coisa julgada em relação aos diferentes capítulos do pedido e das decisões proferidas a respeito dele, que a coisa julgada possa se formar gradualmente. Não é absurdo imaginar que a coisa julgada, em relação a todos os pedidos e em relação a tudo que foi decidido, tenha que se formar num único momento, só com a última decisão da causa. Isso tem repercussões práticas, por exemplo, na contagem do prazo da ação rescisória e na definição do órgão competente para o julgamento dessa ação rescisória. Então, esse artigo, que foi, salvo engano, o último que ele escreveu, mostra ainda uma pessoa no uso pleno dos seus poderes literários e de processualista. Além desses trabalhos de índole predominantemente técnica, há outros que eu diria que são trabalhos sobre novidades doutrinárias ou legais. Meu pai foi um crítico de reformas processuais e dizia que no Brasil as reformas processuais eram realizadas sem que se soubesse exatamente o que estava acontecendo antes disso. E ele tem no temas 7 um artigo que se chama Reformas Processuais, em que ele dizia o seguinte: ao que tudo indica, os brasileiros não nutrimos grande amor pela objetividade. Escassa é a nossa paciência para realizar pesquisas e para analisar-lhes os resultados. No mundo jurídico, esse tipo de trabalho não raro se reputa indigno de ocupar o tempo e de gastar as energias dos estudiosos. Muitos de nós pensamos que lidar com estatísticas é simples passatempo de economistas. Preferimos confiar em nossa, entre aspas, intuição.
quase nenhum operador do direito hesita em dizer o que acha, entre aspas, de qualquer assunto a cujo respeito seja interrogado. Aliás, isso vale hoje em dia, não apenas para os operadores de direito, mas para qualquer pessoa, porque nós estamos vivendo a fase em que há uma série de, como eu chamei outro dia, de neojuristas, né? Todo mundo se acha habilitado a proferir, a emitir opiniões sobre qualquer assunto jurídico, por mais complexo que seja. E meu pai dizia, quase nenhum operador do direito hesita em dizer o que acha, entre aspas, de qualquer assunto a cujo respeito seja interrogado. Pouco importa que nunca nos tenhamos preocupado em investigar a matéria. Achamos, sem haver tido necessidade de procurar. Aliás, eu faço aqui uma brincadeira, porque quando nós filhos éramos pequenos, nos intrigava muito o título de procurador do Estado. E nós demoramos muito a entender, afinal, o que meu pai procurava, né? E há um artigo muito bom a respeito dessas novidades doutrinárias ou legais, que foi um artigo demolidor, intitulado Considerações sobre a relativização da coisa julgada material. Está no temas 9. Salvo engano da minha parte, mas sempre submetendo essas impressões aos processoristas da mesa, essa questão da relativização da coisa julgada foi um modismo que passou. Mas foi um modismo acatado por muitos processualistas sérios e renomados. E este trabalho do meu pai é um trabalho, a meu ver, demolidor, porque examina, ponto por ponto, todos os argumentos que então se apresentavam como favoráveis à tal da relativização e, a meu ver, eu não sou um neojurista, porque sou formado e sou advogado, a meu ver, ele os enfrenta com superioridade e demonstra que realmente aquela relativização nos moldes em que então vinha sendo proposta seria um fator de enorme insegurança. Não houve, na verdade, nenhuma reforma importante no processo que tenha escapado ao exame do meu pai. Ele escreveu, num dos volumes de temas, um trabalho muito interessante sobre a emenda constitucional 45, por exemplo. E, além disso, ele foi um inovador, ele era um jurista inovador, ele era um jurista não apenas obcecado pela técnica, mas ele era um inovador. A ele se devem, salvo engano, os primeiros estudos sobre alguns assuntos que até então não tinham sido estudados no Brasil. Por exemplo, todos os trabalhos sobre interesses difusos e coletivos. O primeiro deles foi um trabalho escrito em 1979, que foi publicado numa obra coletiva em vários volumes, em homenagem, publicada na Itália, em homenagem ao professor Enrico Tullio Liban, que era um professor muito importante de processo e que, durante a guerra, fugiu da Itália e morou em São Paulo, e acho que chegou a lecionar em São Paulo, se não me engano, né? Então, o primeiro trabalho sobre interesses difusos no Brasil foi escrito pelo meu pai, se chamava A Ação Popular. Ainda não existia sequer a ação civil pública. A ação civil pública é de 85. Esse trabalho foi escrito em 78 ou 79. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados interesses difusos. E aí, sempre preocupado com essas inovações, meu pai, que tinha muitos contatos no exterior, conhecia muitos processualistas do exterior, e muito antes da internet, e muito antes da invenção do e-mail, ele já se comunicava por cartas com processualistas alemães, processualistas da América Latina, processualistas franceses, e ele se deixava fascinar pelas inovações legislativas alheias, porque sempre entendeu que delas se podia se podia eventualmente importar alguma coisa de útil para o direito brasileiro. Então ele escreveu, por exemplo, um artigo chamado Uma Novidade, o Código de Processo Civil em Inglês. E depois, num outro volume de temas, escreveu A Revolução Processual Inglesa. E, no temas 8ª série, escreveu um trabalho chamado Breve Notícia sobre a Reforma do Processo Civil Alemão,
quem se dispuser a ler o artigo perceberá que, na verdade, a única coisa incorreta do trabalho é o adjetivo breve, porque o trabalho é um trabalho muito substancioso, a meu ver, para um jurista estrangeiro. É até interessante porque, há algum tempo, nós, filhos, separando papéis lá em casa, papai já tinha falecido havia alguns meses, e encontramos uma série de cópias de cartas que ele, ao tempo da elaboração do volume de comentários ao Código de Processo Civil, havia escrito a embaixadores de diversos países no Brasil, pedindo indicações nos seus respectivos países de nomes de pessoas ou de entidades científicas com as quais ele pudesse se comunicar. Então, vejam que isso tem mais de 40 anos, né? Vejam que mesmo num ambiente mais hostil que o de hoje, né, as comunicações, hoje as comunicações são muito mais fáceis, meu pai se esforçava por saber aquilo que acontecia além das nossas fronteiras. E o volume de comentários ao Código de Processo Civil que ele escreveu, que eu pessoalmente considero a sua obra-prima, é evidentemente o livro escrito por uma pessoa que havia se preparado muito bem para aquela tarefa e a realizou, repito, sou suspeito para dizê-lo, realizou com muito êxito. Por fim, eu destaco alguns trabalhos que eu qualificaria como trabalhos que abordavam temas fronteiriços ou fora do âmbito restrito do processo civil. Porque meu pai, de origem, era processualista penal. Ele começou a carreira didática como professor de processo penal na condição de assistente do professor Hélio Tornag, que havia sido professor dele na então Faculdade Nacional de Direito. Então, meu pai tem trabalhos como, por exemplo, um que se chama A Tutela Específica do Credor nas Obrigações Negativas. É um trabalho que pode ser lido, a meu ver, com proveito por civilistas, porque é um trabalho que revela um ótimo conhecimento, uma sólida formação também nesse outro campo do direito. E aí há vários trabalhos sobre processo penal, inclusive processo penal com estudos de direito comparado, um que se chama O Processo Penal Norte-Americano e Sua Influência, notas sobre alguns aspectos do processo civil e penal nos países anglo-saxônicos. E há um trabalho muito bom, ainda sobre direito civil, ele tem um trabalho que se chama O Novo Código Civil e o Direito Processual, temas 9. E é um trabalho... Isso, eu ia falar, a transação... Tá aqui, eu fiz essa seleção. A transação penal brasileira e o direito norte-americano. Exatamente, muito bem lembrado. E há um trabalho que eu considero excelente, que é um trabalho de direito constitucional, que pode ser lido com muito proveito por um estudioso de direito constitucional, que se chama A Suprema Corte Norte-Americana, um modelo para o mundo. E eu encerro essa minha exposição, que foi certamente mais breve do que aquele trabalho do meu pai sobre direito alemão, destacando um aspecto da produção dele que me agrada particularmente, porque meu pai não era um homem engajado politicamente, ou melhor, dizendo de outra maneira, ele não era uma pessoa que tivesse, em algum momento da sua vida, feito alguma adesão a algum partido. Ele nunca fez política partidária, mas era uma pessoa que se interessava por política. E ele, indiscutivelmente, era um jurista socialmente engajado. E escreveu alguns trabalhos importantes nessa área, sem, todavia, nunca transformar o discurso jurídico em discurso meramente político, sempre dentro daquela ótica de tratar assuntos jurídicos à luz da técnica própria dos juristas. E eu destaco dois trabalhos, dos quais eu, pessoalmente, gosto muito. Um que se chama O Direito à Assistência Jurídica, Evolução do Ordenamento Brasileiro de Nosso Tempo.
está publicado no Temas Quinta Série. Eu me permito ler a conclusão desse trabalho, que acho muito bonita. O assunto, direito à assistência jurídica, de certo merece primeiro a nossa atenção, em seguida a nossa reflexão. Depois, last but not least, o nosso esforço para fazer transbordar do papel para a vida a bela promessa constitucional. E esse engajamento político, nesse sentido mais elevado do termo, também se percebe em outros trabalhos, e sobretudo num escrito bem mais recentemente, que se chama Por um Processo Socialmente Efetivo, que está no Temas Oitava Série, em que ele retorna ao ponto de confluência entre a técnica e a efetividade, e dizia o seguinte: o domínio da técnica jurídica é predicado de que jamais se poderá prescindir num juiz. Está longe, contudo, de ser bastante. Precisamos de juízes compenetrados da relevância social de sua tarefa e das repercussões que o respectivo desempenho produz no tecido da sociedade. Então, esse aspecto final que eu me permito destacar é um aspecto que me agrada muito. Meu pai, repito, não era uma pessoa que em algum momento se tivesse filiado a qualquer partido político, o que não o impediu de ser um jurista socialmente engajado, sem, todavia, abdicar do discurso eminentemente técnico dos temas que ele abordava. Eu quero, então, encerrar essa minha exposição. Agradeço muito novamente o convite, agradeço em nome da minha família a homenagem, e vou terminar com um chavão que meu pai usava quando concluía as suas palestras. Ele dizia o seguinte: eu não sei se a audiência gostou do que eu disse, mas eu gostei de ter dito. Muito obrigado. Agradeço ao professor Carlos Roberto por esse verdadeiro roteiro, não só técnico, mas afetivo, da obra vasta do professor Barbosa Moreira. E, Carlos Roberto, queria dizer que a admiração e a gratidão da nossa casa pelo seu pai, ela é infinita e permanente, não pode ser reduzida a um único gesto, mas a Procuradoria gostaria de entregar a você e aos seus familiares uma placa em homenagem a ele, que eu vou pedir à doutora Tatiana Simões que leia e faça a entrega formal em nome da nossa casa. Bom, boa tarde a todos. A placa diz: a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro agradece à família do professor José Carlos Barbosa Moreira por todo o tempo, afeto e conhecimento por ele dedicados a esta casa. Obrigada. A Procuradoria está organizando também, já convido todos os palestrantes a participarem. O Dr. Cláudio Marques, que estava aqui, está organizando um volume da revista em homenagem ao seu pai, que tinha um carinho enorme pela revista da Procuradoria. O primeiro cargo que ele ocupou na Procuradoria foi na revista, o que foi muito útil, porque ele, naquela época, vocês imaginem, para compor um texto era uma verdadeira obra, né? Complicada, uma coisa muito mais complexa do que hoje. E ele aprendeu, então, aqueles sinais que indicam os diferentes tipos de correções que tem que ser feitos no texto. Aquilo foi muito útil para ele. Então, a Procuradoria está organizando esse volume, eu já convido os palestrantes a participar. Vou contar uma rápida do professor Barbosa Moreira também, que a gente exibiu aqui no auditório outro dia, o filme do Projeto Memória, com entrevistas feitas com os procuradores do primeiro e segundo concurso. E o Pedro Paulo Cristófaro contou que, quando foi fazer o concurso, o professor Barbosa Moreira era o coordenador do concurso. E um dia liga para ele, o presidente da banca de processo, e aí liga para ele e fala assim:
Pedro Paulo, tudo bem? Eu queria... Aqui é José Carlos Barbosa Moreira, e o Pedro Paulo diz que tomou um susto, assim, um telefonema para a casa dele, e aí disse assim, nós seremos colegas, eu fiquei muito impressionado com a sua prova, que o senhor citou um processualista italiano, de quem eu gosto muito, mas eu não consigo encontrar na obra dele a referência que o senhor fez. E o Pedro Paulo conta no filme que falou assim, professor Barbosa Moreira, eu chutei.